Shalom, queridos. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 7. Conselhos a solteiros e a casados. Esse é o tema. 1 Coríntios 7, Paulo dedica tempo para dar diversos conselhos aos cristãos da época sobre como eles deveriam suportar as tribulações daqueles dias. Dessa forma, ele procura focar nas questões de relacionamento, sobre como os maridos, esposas, solteiros, virgens deveriam se comportar. A maioria dos conselhos desse capítulo deve ser levado em conta sob a perspectiva dos problemas da época. Sobre a perspectiva dos problemas da época. Vocês foram comprados por alto preço. Foi isso que o Senhor falou para nós. Então vamos prestar atenção em tudo que Deus faz por nós através desse capítulo aqui, capítulo 7 de 1 Coríntios. O relacionamento conjugal sob a perspectiva do cristianismo é desafiador em qualquer contexto. E assim como em nossos dias sempre gerou muita demanda para os líderes da igreja, em 1 Coríntios 7, o Espírito Santo está usando a vida do apóstolo Paulo com o objetivo de suprir inúmeras dessas necessidades, tanto a solteiros como a casados e viúvas. É bom saber que para cada situação de nossas vidas há um conselho bíblico de sabedoria que nos ajuda a viver a boa vontade de Deus. Servimos a um Deus bom e fiel, que se importa em cuidar de nós, assim como um pai a seu filho. Infelizmente, muitos casais cristãos vivem sem Deus. Eles se meteram em uma religiosidade infrutífera e hipócrita que não é capaz de gerar um coração convertido. Daí, quando as demandas do relacionamento os atingem, não sabem como resolver, porque não sabem parar para buscar a Deus. De maneira particular, percebo que o segredo para a saúde do casamento é a participação ativa do Senhor Jesus no dia a dia do casal. Assim como Jesus esteve na festa das bodas em Caná da Galileia, onde a escassez do vinho podia gerar uma crise e ele impediu, assim acontece nos nossos dias. Você sabe que nessa parte aqui onde nós vemos Jesus fazendo milagre, a festa das bodas de Caná da Galileia, que o vinho tinha faltado, e aquilo ali, dentro daquele contexto, ia ser um desastre. Não podia ter um casamento e faltar vinho. De jeito nenhum na cultura deles. Então Jesus não resolveu esse problema. Terminou com aquela aflição que não tinha começado, mas que com certeza, assim que os convidados notassem que não tinha vinho, ia ser um transtorno. Jesus resolveu isso. Então, continuemos confiando nele para as situações dentro do nosso casamento, porque ele está sempre disposto a resolver. Basta buscar a ele. Basta buscá-lo. Então, a presença de Jesus supre toda e qualquer necessidade, dando estabilidade e continuidade ao projeto de Deus. Basta a presença dele dentro do casamento e tudo é resolvido. Louvado seja Deus. Então, esses conselhos de 1 Coríntios 7 são conselhos que, como toda a Bíblia, não são incomparáveis. Não podemos deixar de ter esses conselhos. Então, basta fazer essa leitura de 1 Coríntios 7, você vai encontrar a resposta para os solteiros, fazendo a leitura que eu não estou fazendo, a leitura, estou apenas comentando. Encontrar a resposta para os solteiros,
lá em 1 Coríntios 7, versículo 33, 32, você vai encontrar: os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. Então é por isso que nós temos a certeza que o solteiro que é obediente, que está ouvindo essa palavra, de que deve cuidar das coisas como agradar ao Senhor, eles formarão o seu lar na santidade. Porque quando pedir uma moça em casamento, eles vão continuar cuidando das coisas para agradar ao Senhor. Ele não vai mudar agora o endereço. A partir do dia que falou para casar com a moça, ele já é todo dia, a casa é como se fosse a casa dele agora. Todo dia tem que ir na porta daquele pai de família que ele pediu a moça em casamento. Já está se desviando. Quando faz isso, ele está se desviando. Porque os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. O fato de um rapaz ir pedir uma moça em casamento, não significa que agora ele tem que estar morando na casa da moça. Não, é agora que ele tem que trabalhar mais para o Senhor, porque quando ele casar, ele vai cuidar das coisas como agradar a sua mulher. Então, se ele tem 1 ano para se casar, ele tem 1 ano para trabalhar dobrado. Para compensar, casou, agora já divide. Ele tem que cuidar da mulher, dos filhos, então ele vai ser um missionário da sua própria casa e estender essa missão com a vizinhança, com os colegas de faculdade, com os colegas de trabalho. Aí é outra coisa. Mas ele já não pode fazer aquele trabalho que ele fazia antes, exceto se os dois já são missionários e já decidem que vai ser assim, vão viver pelo mundo os dois, pregando o evangelho, ganhando vidas aqui e acolá. Se for desse jeito, mas se é um casal que não tem esse chamado para estar indo para outros lugares, levar a palavra, então ele vai ser um crente que vai ser frutífero, ganhando seus vizinhos para Jesus, ganhando colega de faculdade para Jesus, ganhando colega de trabalho para Jesus. Onde ele chegar, sem ter que abandonar a família, ele vai estar cuidando de fazer o que Jesus falou, que é fazer discípulos. Mas já é diferente de quando está solteiro. O solteiro ele pode fazer vigílias ao dia que ele quiser, pode passar dia de consagração a hora que ele quiser. O solteiro já sabe que vai depender totalmente do Espírito Santo, sem dar satisfação à esposa e a filhos, que é uma coisa que não pode deixar de dar. Não pode viver independente se casou. Então tem que ter explicação por que ele vai ficar em oração a noite toda. Tem que ficar em explicação por que ele vai estar consagrando aquele dia para o Senhor. Tem que combinar, porque o próprio Paulo que está falando aqui em 1 Coríntios 7, é o mesmo que fala também dizendo que se for para estar em oração, tem que estar em comum acordo. Se o cônjuge não combinar, não pode. Eu quero consagrar, mas se o meu marido não combinar, eu não vou poder. Então, aproveite o tempo de solteiro, não é? Não se esqueça que aqui 1 Coríntios 7, 32 está dizendo: os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. Só ao Senhor. E quando casa é agradar ao cônjuge, não somente ao Senhor. Para agradar ao Senhor, precisa agradar ao seu cônjuge, porque quando cuida do cônjuge, está agradando ao Senhor. Você vê que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que se o homem não estiver honrando a sua mulher, andando com ela de uma maneira que esteja fazendo ela feliz, nem as orações dele é ouvida. Então é uma coisa muito séria. Então aproveite seu tempo de solteiro para se dedicar à obra total que você mais quer fazer, que é ganhar vidas. Mande ver. Vá em todo quanto é bairro, em todo lugar, pregando a palavra. Porque quando você casar, o próprio Deus já determinou. Se o homem não der os cuidados que a mulher precisa, ele nem tem oração ouvida. Então é coisa séria. Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 7 e Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 3, versículo 7, também fala. Então não está de brincadeira esse negócio para a gente, não. Vamos prestar atenção que a Bíblia diz. Então, o solteiro cuida das coisas como agradar ao Senhor. Você é solteiro? Então, se dedique bastante, estude a Bíblia bastante, ore bastante. E quando você casar, a Bíblia, quando você abrir a boca,
só vai sair palavra de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você aproveitou o seu tempo de solteiro para se encher da palavra, meditar de dia e de noite, quando você casar, onde você for, você vai falar só da palavra de Deus. E aí o pessoal, mas você tem tempo ainda, depois de casado, para estar lendo Bíblia de noite? Não, é porque eu já fiz a reserva. No meu tempo de solteiro, aproveitei o que Deus disse, que o solteiro cuida das coisas como agradar ao Senhor. Não faça isso em nome de Jesus. Vamos obedecer a palavra. Não peça a moça em casamento e fique dia e noite na casa da moça, não. Você continua estudando a palavra, continua consagrando a sua vida. Depois que você casa, agora chegou a hora de você passar o tempo todo ao lado dela e ela ao lado de você. Isso é um discipulado de honra, é palavra de Deus. Palavra de Deus, nós estudamos a Bíblia uma vez por semana e estudamos em nossa casa pela manhã no lugar secreto, ao meio-dia enquanto descansa o almoço e à noite fazemos o culto doméstico com mais um capítulo da Bíblia. Então é honra, é glória a Deus porque Ele está nos dando esse privilégio de meditar na sua palavra de dia e de noite. E com isso só prospera. Quem medita na palavra de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, é só bênção. Vamos continuar, porque estamos nos melhores anos, os melhores dias, melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. E aqui, essa carta 1 Coríntios, capítulo 7, dá um banquete para os nossos relacionamentos, tanto de solteiro, de viúva, como de casados. Solteiro saber como vai viver, solteiro de vários níveis, aquele que nunca casou, aquele que casou e está viúvo, e aquele que se divorciou, que infelizmente está incluído nos nossos tempos, aquele que se divorciou, não é? Infelizmente. Então, saiba como é que Deus fala aqui em 1 Coríntios 7, fique meditando na palavra, para poder você não sair da palavra, porque sair da palavra é sair de Jesus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra. Então, Ele é a palavra. Você está no caminho certo. Então, prossiga nesse discipulado de excelência, não esquecendo do seu questionário, que vai mostrar o que você entendeu. Lembre que na faculdade você só faltou perder o juízo e tanta coisa para fazer, não foi? E era questionário disso, era questionário daquilo, era teste esse, teste aquele, e era TCC, e era não sei o quê, e você virou em 1000, mas deu conta. Para um estudo que ninguém vai lhe tomar, mas que no pó da terra ele vai embora. Não vai além disso. Ninguém toma os seus estudos, mas quando você chega na sepultura, ali ficam os seus estudos seculares. Porém, esse estudo que você está fazendo, meditando dia e de noite na palavra, você vai se encontrar com aquele que verdadeiramente já é a palavra. Naquele grande dia, quando você chega lá, é o encontro da palavra ao vivo e a cores. Hoje você está com a letra, com a Bíblia, sabendo que é Jesus ali, mas coisa é quando você estiver naquele grande dia, que ele haverá de vir, como está escrito em Atos 1:11, ele descerá com poder e glória, do mesmo jeito que ele foi assunto aos céus. E nesse grande dia que ele estiver descendo com poder e glória, quem que você está vendo? A palavra, é ele, Jesus. Agora num corpo, não é? Especial, com as marcas dos cravos, mas glorioso, descendo com poder e glória para se encontrar com você que está de noite meditando nele. Maravilha, não é? Louvado seja Deus. Pois é, meus queridos discipuladores e queridos discípulos do MAI FJ, queridos componentes de célula e queridos co-líderes de células e queridos líderes de células, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.